Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. E o capítulo é o de número 3. Um texto muito conhecido, mas hoje o Senhor me mostrou algo diferente nesse texto. Algo que pode mudar o nosso pensamento nessa noite. E nós vamos ler somente o versículo de número 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3 e somente o versículo de número 2. Diz assim a eterna palavra do Senhor. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém? Mais uma vez. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém? Irmãos, esse texto de Atos, do capítulo de número 3, acredito eu que 99% da igreja e os que estão assistindo, não todos, porque talvez seja uma novidade para alguém que esteja aqui ou esteja assistindo, é um texto muito conhecido. Em Atos dos Apóstolos, acredito eu que um dos textos mais meditados. E nós vamos aprender algumas coisas aqui neste texto. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos aprender com o Senhor. Na última quinta-feira, aqui no templo, o evangelista Amos pregou sobre a tempestade, onde os discípulos estavam passando uma dificuldade, estavam em alto mar, havia ali uma tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus que deu a ordem para os discípulos ir fazer aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem. Enquanto o evangelista Amos estava meditando na palavra e trazendo a palavra para a igreja, o Espírito Santo de Deus estava me ensinando algumas coisas. E eu comecei a entender os propósitos de Cristo, aonde os discípulos e discípulos apóstolos, eles viveram etapas com Cristo. A todo momento, quando Cristo começou a escolher os apóstolos e a andar com os discípulos, desde o primeiro minuto, a motivação de Cristo era ensinar os apóstolos, a corrigir os apóstolos, tendo feito que Jesus Cristo já iria consumar na cruz e salvar eles. Mas dentre a salvação, Cristo, ele queria ensinar os apóstolos. Então, desde o primeiro minuto e até a crucificação, até a ressurreição, Cristo, tudo o que ele fazia era para ensinar os apóstolos, era para mostrar a eles como se devem agir, como se devem fazer. E o livro de Atos, nada mais, nada menos que é a atitude da igreja, é a ação da igreja. Jesus estava ensinando os apóstolos, porque chegaria um momento que Cristo, homem, já não estaria mais com eles. O Cristo, homem, deixaria eles. E para continuidade, esses apóstolos precisavam aprender com Cristo. Eles precisavam exercer o que Cristo queria que eles exercessem. Então, nesse texto que nós vamos meditar nessa noite, a igreja, que uma das primeiras atitudes da igreja registrada, a Bíblia fala aqui de Pedro e João. Eles estavam subindo a hora nona. A hora nona é às 15 horas da tarde. Eles estavam subindo. Os judeus, as pessoas tinham o costume de subir ao templo. Eles tinham o costume de orar, de fazer a vontade de Deus. Então o primeiro ponto que nós observamos, e nós que somos a igreja e temos que aprender com eles, há uma necessidade da igreja congregar. Há uma necessidade da igreja orar, fazer a vontade de Deus. E o pastor Adolfo sempre nos ensina, isso já é um decoreba, nós já decoramos. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Então aqui, os discípulos, e aqui agora Pedro e João apóstolos,
eles tinham uma vida de oração. Eles aprenderam com Cristo como orar. Eles sabiam como exercer o ministério. E agora, Cristo já morto, ressuscitado, apareceu por cerca de 40 dias com provas indiscutíveis, apresentando para eles que ele tinha ressuscitado, mas em um dado momento Jesus é levado às nuvens. Jesus já, outrora, o Jesus homem já não estava mais com eles, mas há uma promessa do Pai, e Jesus tratou essa promessa, e mais um ensino antes de ir ao céu. Jesus disse para os discípulos apóstolos, vai para Jerusalém, orem ao Pai, até que do alto o Pai revista vocês de poder. E a promessa de Deus se cumpriu. E a Bíblia diz que em Pentecostes estavam todos os que ouviram e que obedeceram a palavra, estavam orando, e como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que eu quero falar com você nessa noite, que usou através de Pedro e João para mudar a vida de um paralítico que há mais de 40 anos estava na porta do templo e ninguém nunca tinha resolvido o seu problema, mas 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, usado por Deus, com uma atitude e uma autoridade, mudou o destino daquele paralítico. Curou o paralítico, diz a Bíblia que ele levantou, entrou dentro do templo, saltou e glorificou ao nome do Senhor. A sorte daquele homem, evangelista, foi mudada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Irmãos, o nome de Jesus Cristo tem poder. A vida dele foi mudada, a Bíblia diz, mais à frente você pode observar que há mais de 40 anos ele nasceu coxo, e além de coxo, mendigo. As duas coisas. Ele sofria por 2 coisas. Mas pelo contexto, acredito eu, que por tanto tempo, sem um recurso, sem uma providência, sem algo divino, porque antes de Cristo vir, o povo de Israel, a nação, houve-se mais ou menos 400 anos de silêncio. Não que Deus parou de trabalhar, porque Deus, o nosso Deus, irmãos, aleluias, nunca para de trabalhar. E por 40 anos ele estava, esses 40 anos deste paralítico, encaixa nos 400 anos. E 400 anos que não havia profecia, que não havia cura, não havia maravilha, não havia mais maravilhas, nada acontecia. E aí, por causa disso, no efeito disso, esse mendigo já não pedia mais a cura, já não pedia mais a solução do seu problema, ele só pedia esmola, ele só queria moedas para sustentar a sua vida. Então o contexto que nós estamos lendo aqui, nós estamos falando de um homem que sofreu, e aqui no texto ele estava pedindo esmola. E se nós formos voltar ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, nós vamos ver que muitos paralíticos clamavam a Jesus pedindo a cura. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Tantos outros procuravam, e esse aqui, se nós formos observar, já está um pouco a ascensão de Cristo. Esse não pediu a cura aos apóstolos, esse estava pedindo somente esmola. E hoje eu quero trazer para a igreja algo que me chamou muito a atenção, evangelista, nesse texto. Que igreja que nós temos sido nessa noite, que igreja que nós temos vivido durante esses dias. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 2 que eu li, observe o que o texto está dizendo. Há muito tempo, algumas pessoas o colocavam na porta do templo. Há muito tempo, algumas pessoas, a Bíblia não fala quem são essas pessoas, colocavam ele ali para ele resolver o seu problema. O primeiro ponto que eu quero observar com você nessa noite: as pessoas que só o colocavam na porta do templo, essas pessoas não tinham recurso.
essas pessoas não tinham o poder no nome de Jesus Cristo. Essas pessoas ainda não tinham o poder do Espírito Santo. E a única ferramenta que essas pessoas tinham era só o colocar na porta do templo. A única coisa que estava, evangelista, ao alcance dessas pessoas era só colocar. Eu e você, irmãos, antes de nós convertermos a Jesus Cristo, antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor, diz, irmão, está escrito, que quando você, nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós somos selados pelo Espírito Santo. Antes de nós convertermos, antes de envolvermos com esse poder, com essa unção, com essas maravilhas que Cristo tem para a igreja, eu e você, antes de converter, nós éramos essas pessoas. Eu e você, nós éramos essas pessoas. Nós não tínhamos ferramentas, nós não tínhamos um discurso, nós não tínhamos a presença do Espírito Santo. E muitas vezes, nessa vida, as pessoas que passavam por dificuldade, por frustrações, por desânimo, chegavam perto de nós e às vezes comentavam alguma coisa: eu estou passando por uma dificuldade, eu estou precisando de um prover de Deus. Eu e você, antes de conhecer a Cristo, nós não tínhamos essa ferramenta. Nós dávamos qualquer outra orientação para essas pessoas, mas não dávamos a solução correta. Mas o dia que você, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, começamos a envolver uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de leitura da palavra, há uma promessa para a igreja é revestida de poder. Antes você não tinha, agora nós temos. E não se resume, irmãos, a nós, mas o que Deus pode fazer através de nós. Porque Pedro e João, quando eles curaram esse paralítico, eles foram interrogados. As autoridades ameaçaram eles. E ameaçando a eles, perguntaram: com que autoridade e com que nome vocês estão fazendo isso? Pedro, um homem de oração: isso que nós estamos fazendo é aquele que vocês crucificaram. Isso que nós estamos fazendo é aquele Cristo que vocês pisaram. É em nome dele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que nós fazemos essas coisas. Não é por nós. Olha a humildade de Pedro. Olha a simplicidade de Pedro. Não é em nós, mas é quem habita em nós. Irmãos, nós somos instrumentos do Senhor. Você é instrumento do Senhor, irmão. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te relembrar. Talvez você tenha se esquecido disso, mas nessa terra, Gabriel, nós somos instrumentos do Senhor. Igreja, o Senhor quer usar, o Senhor quer fazer prodígio, mas nós temos que lembrar que há um poder que emana do alto e que passa pela igreja, e é no poder do nome de Jesus Cristo. Jesus, irmão, deu coisas extraordinárias para a igreja. Nós não somos uma igreja para viver só o natural. Nós somos um povo chamado para viver o sobrenatural. Se nós formos observarmos em Atos dos Apóstolos, através da igreja, sabe o que aconteceu? Pedro foi liberto da prisão. Pelo poder que há no nome de quem? De Jesus Cristo. Se formos observar a igreja, através da igreja, um servo chamado Cornélio, não só ele, um centurião, mas toda a sua família foi salva pelo poder do nome de Jesus Cristo. Irmãos, Atos dos Apóstolos registra a ação da igreja. E se nós formos observar em todos os livros, você sabia que o livro de Atos não termina com amém? Você já viu em algum texto saudando, amém, fechando? Atos não termina com amém, sabe por quê? Porque a obra do Espírito Santo continua na igreja. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Irmãos, Jesus começou uma obra na igreja, Ele vai terminar essa obra.
Mas nós precisamos nos lembrar que nós somos um povo escolhido por Deus. E não é porque nós merecemos, porque eu e você nós não merecemos. É graça, misericórdia. Quando Deus age, irmão, na sua vida, quando Deus te usa, é a graça de Deus na sua vida. Nós temos que deixar de ser usados pelo Senhor. E não é eu, e não é o evangelista, e não é o pastor, é a igreja, é o povo de Deus. O Espírito é um só, que ministra cada um sobre os seus dons, operando milagres, maravilhas, prodígios, mas um Espírito só, agindo conforme as pessoas buscam na presença do Senhor os dons espirituais. Esses dias o pastor, ele pregou aqui no púlpito, e uma coisa me chamou muita atenção. E depois que o pastor falou isso, eu coloquei isso no meu coração, e fiquei carregando e esperando a oportunidade. Sim, é verdade, o pastor falou, é verdade. Quantos de nós já não ouvimos pessoas na rua, nossa família, ou até nós mesmos, antes de saber, quantas vezes nós já não falamos assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Quantos de nós já não ouvimos isso? Levanta a mão. No nosso serviço, na nossa vida secular, quantas vezes? E nós que somos servos do Senhor, que lemos a palavra, que buscamos entender os planos de Deus, nós sabemos que para a morte há solução. Talvez para o mundo não, mas nós sabemos que tem solução. Eu estava em um posto de combustível esses dias, e um rapaz do posto me conhece. Aí ele me perguntou, fui lá onde você trabalhava, você não estava, você saiu e tal? Saí e tal. Aí uma moça também chegou, cliente da farmácia onde eu trabalhava. E aí nós estávamos conversando, e ela falando de algumas coisas, de tentar e tal, correr atrás de alguma coisa. E eu falei com ela, não, vai mesmo, tem hora que a gente tem que tentar as oportunidades da vida, tem um momento certo para poder isso e tudo. E aí esse rapaz falou assim, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. E aí no dia que o pastor falou isso aqui, eu já estava guardado, esperando só uma oportunidade. Sinal que um falar perto de mim, eu vou evangelizar. Irmãos, na hora que ele falou, eu falei assim, tem. Ele, mas como assim? Eu assim, tem. Você não sabia não? Eu disse, não sabia não, mas tem. Aí lá, mas aí só Deus sabe, assim, é Ele mesmo. É Ele que sabe por quê? Porque Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eu joguei uma pergunta para aqueles dois jovens naquela noite. Você não acha que esse tempo curto nosso aqui na terra não é muito pouco, não? Você não acha que é muito pouco, não, viver só isso aqui? Uma vida de muito sofrimento, de muita injustiça, uma vida de muita dor, uma vida de muito sofrimento em todas as áreas. Você não acha que é muito pouco, não? Ele ficou parado assim. Olha para você ver, quantas pessoas que estão perto de nós, que estavam, já morreram nova, pessoas morreram na Covid. Você não acha que é pouco, não? Ele ficou pensando assim. Uai, é pouco mesmo? Sim, senhor. É muito pouco, sabe por quê? Porque tem algo grande, na eternidade. Jesus Cristo que é uma eternidade para nós, irmãos. Aproveitei o momento para poder tentar evangelizar. Porque nós somos canal. Se eu não falar, se você não falar, quem vai falar? Se a igreja de Jesus Cristo não agir, quem vai agir? Nós achamos que quando entregamos a nossa vida para Cristo, é só para viver dentro do templo, viver uma vida de oração no monte e pronto. Não, irmão. A nossa vida é uma vida gerada de fé e de ação. Nós viemos aqui hoje para orar, o motivo da nossa oração é essa. E o primeiro ponto que eu abordei aqui é que as primeiras pessoas que colocavam esse paralítico na porta do templo, ele não tinha ferramenta, ele não tinha recursos, eles não tinham recursos. Mas Pedro e João, que aí já são as outras pessoas, esses aí tiveram recurso. Você sabe por que eles tiveram recurso, irmão? Quer ter recurso na sua vida? Vida de oração. Quer ter recurso na sua vida? Vida de jejum.
Quer ter recurso na sua vida? Vida na leitura da palavra de Deus. Porque aonde você estiver, e às vezes você fica pensando assim, Felipe, mas eu vou sair daqui agora, eu vou ver um mendigo ali e vou falar, Deus vai mudar a sua vida agora, Ele não vai mudar, irmãos. Eu não estou falando dessas coisas ainda. Eu estou falando, irmão, é da salvação. Uma palavra que há na igreja, que há em mim, que há em você. E é responsabilidade nossa anunciar essa palavra para o mundo. Esse mundo que perece. Nós não podemos viver de esmola, irmão. Esmola é muito pouco. O apóstolo Paulo fala que se ele vivesse aqui nessa terra só para as coisas que estavam aqui, era o homem mais miserável. E vivermos nessa vida só com as coisas daqui, irmão, nós somos miseráveis. Porque o que o Pai preparou para mim e para você são coisas extraordinárias, são coisas sobrenatural, é o agir de Deus na nossa vida. Irmão, descubra o poder que há dentro de você. Você é selado. Irmãos aqui são batizados com o Espírito Santo de Deus. Se ainda não é, busque, que Deus quer te batizar. E com o batismo, os dons espirituais. A igreja, irmãos, andava, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que a igreja andava com sinais, com poder, com maravilha, com prodígio. A igreja tem essa característica. Eu não estou falando aqui que parou de forma alguma, porque eu creio que aqui no meio, no JEC, na sua casa, Deus tem trabalhado na sua vida e tem te usado. Mas Ele pode te usar mais ainda. No JEC esses dias, nós estamos dando a oportunidade das pessoas darem um testemunho de conversão, como que elas converteram. E tem irmão lá, 10 anos, 15 anos, já tem muito tempo. Eu sentia no coração de ouvir essas pessoas cantando de novo o testemunho de conversão, porque isso me edifica muito, irmão. Começa a perguntar ao irmão seu no dia a dia, como que ele converteu, irmão? Vai te edificar de uma maneira extraordinária. Ver como que o poder de Deus alcançou a vida dessas pessoas. Irmãos, pessoas ali, que vó ganhou para Jesus. Pessoas ali dando testemunho que a professora de história, dando aula, foi usada por Deus. E através disso, a vida da pessoa não foi mais a mesma. Ouvi ali no testemunho que um pastor, dentro do presídio, usado por Deus para pregar para um jovem, depois disso a vida dele não foi a mesma mais. Irmãos, quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida de oração, quando nós vivemos uma vida de consagração, quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, a nossa vida não é a mesma mais. Deus muda, Deus transforma. Viver, irmão, o natural não convém. Nós somos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a representação de Deus na face da terra. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Nós somos cartas vivas. Nós somos mensageiros das boas novas. Nós somos um povo eleito, sacerdote. Você é mulher de Deus. Ei, irmã, você é mulher de Deus. Ei, homem, você é homem de Deus. Nós não podemos viver o natural, irmão, e Jesus ensina isso na sua palavra. Quando Jesus fez aquela multiplicação de pães e peixes, olha o sobrenatural, irmão. Olha Jesus mostrando o sobrenatural. As nossas coisas, os nossos pensamentos não pode estar aqui não, ó. O nosso pensamento, assim como Estevão também, os nossos olhos, tem que estar, irmão, é na eternidade, é no céu, nas coisas do alto. Na multiplicação, irmão Márcio, Jesus multiplicou o pão e o peixe. E depois deste fato, Jesus atravessou para o outro lado. E diz a Bíblia que uma multidão, a mesma que estava lá comendo os pães e os peixes, eles atravessaram para o outro lado atrás de Jesus. Só que quando eles chegaram do outro lado, eles foram surpreendidos por Cristo. Porque Cristo é Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Jesus não agia como Deus, ele agia como um homem que tinha comunhão com Deus e Deus revelava a ele. Eles foram surpreendidos, Gustavo. Na hora que chegaram lá, Jesus falou assim: eu sei por que vocês vieram. Está lembrado da esmola?
Só a moeda? Só o natural? Aí Jesus já começa a ensinar com o pão. Vocês vieram aqui por causa do pão, mas não do pão da vida, mas vocês vêm aqui por causa do pão que perece. Vocês estão vindo aqui com interesse só no pão de matar a fome, mas eu vos digo, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus já começa a ensinar, irmão, sai do natural, irmão. Sai só dessas coisas daqui, começa a viver o sobrenatural de Deus. Na hora que você começar a orar, a jejuar, a buscar a presença do Senhor, o Senhor vai começar a te dar experiências extraordinárias. E você vai começar a perceber que é uma verdade, que não é por você, mas dando lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai te usar em favor das vidas das outras pessoas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos acreditar nisso. Eu, há cerca de 7 anos atrás, era novo convertido. E a gente novo convertido, a gente busca se deixar dó no monte, né, nas programações, a gente está em tudo. E eu estava em um processo, buscando a presença do Senhor, querendo viver uma coisa diferente com Cristo. Porque alguns irmãos aqui, muitos irmãos, não poucos, eu já ouvi tantas coisas, Deus usando, Deus fazendo assim coisas extraordinárias, pessoas que são exemplos do poder de Deus, uma simplicidade, sabe, uma humildade, e mulheres aqui, homens tão cheios do poder de Deus. E eu começava a observar, e eu assim, Deus, eu quero viver, eu quero presenciar algumas coisas. E Deus que ouve a oração, Ele responde. Uma vez, para nós caminharmos para a parte final, irmãos, o nome de Jesus tem poder, viu? Eu recebi uma ligação de uma pessoa, e aí, como a gente é inexperiente, a Bíblia compara o novo convertido como criança, né? E eu já estava caminhando, acho que eu já estava começando a dar umas caminhadas. Aí a pessoa que me ligou procurou meu pai. E era uma situação de oração. Aí procurou meu pai, eu pensei, mas por que meu pai? Eu também sou crente. Eu vou resolver essa situação, eu sou crente, ué. Irmãos, era um jovem que estava endemoniado. Seu Felipe, cadê seu pai? Eu estou precisando do seu pai aqui. O jovem tem endemoniado aqui, precisando do seu pai. Você, eu não estou perto do meu pai estava lá em casa e eu doido para enfrentar um desafio, né? Agora é o desafio. Senhor, falei, se você quiser, eu estou aqui. Não sei se é a melhor opção não, mas dentro de mim eu pensei, eu com minhas falas e tudo, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo. E aí, eu não liguei para o meu pai e eu fui até a casa dessa jovem, o irmão dela, né, um jovem que estava endemoniado. E aí, eu já estava arrastando, era novo na fé, tinha 2 irmãos que estavam comigo, que era mais novo do que eu na fé. Então era um outro desafio para esses 2 também. Mas se tem uma coisa, irmão, que sustenta a fé do crente, que alimenta a fé do crente, é as experiências com Deus, irmão. Nós temos que buscar a experiência com Deus, isso aumenta a fé nossa. E aí, irmãos, eu fui aí por dentro, orando, Deus me dá graça. Não me envergonha, não. Eu sei que no nome de Jesus Cristo tem poder e esse demônio vai sair, pronto. E fui aí no meio do caminho, eu pensei, eu vou ligar para meu pai. Aí eu disse, não, eu falei que eu sou crente, agora eu vou. E até que liga para meu pai e vai, esse demônio já tinha quebrado, era muita coisa. Aí, irmãos, uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós abrimos o portão e abrimos a porta, a sala era um corredor até no fundo. Irmãos, na hora que eu pisei na sala, o outro irmão que estava segurando esse jovem. Irmãos, quando eu pisei dentro da casa, e eu já estava em oração, e clamando o sangue de Jesus, e falando, Jesus, o teu nome tem poder. Irmãos, quando eu entrei e pisei, esse demônio começou a ir para trás.
e não olhava na minha cara. E foi andando, e foi segurando, e foi virando e contorcendo. Irmão, na hora, uma coisa que eu aprendi na minha primeira experiência, que eu não sou nada, mas o Espírito de Deus que habita em mim é tudo. O nome de Jesus Cristo tem poder. Irmãos, e naquilo ali, é igual uma briga de escola adolescente, que na hora que você vai para a briga e está apanhando, você quer correr, mas na hora que você vai e está ganhando, você vai para cima, né? Irmãos, na hora que eu fui, vi que a autoridade de Cristo estava sobre a minha vida, irmãos, eu só impus a mão. Sai agora em nome de Jesus. O jovem caiu, o espírito foi embora. Por causa de mim? Por causa de você? Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder sobre tudo e todos. E é no nome de Jesus Cristo, irmãos, que se você orar, se você crer, se você buscar, nós vamos viver experiências extraordinárias. Nós não somos este primeiro grupo que não tem recurso. Nós somos Pedro e João. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E o recurso de Deus passa pela nossa vida, abençoando a vida do próximo. Você é crente, você é servo e serva do Deus Altíssimo. Você é um canal de Deus aqui na face da terra. Começa a exercer isso, e você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida.